A atividade industrial em Santo André vem perdendo dinamismo há anos. 85% dos empregos gerados na cidade estão nos setores de comércio e de serviços. A Covid-19 vem perturbar ainda mais a situação, na medida em que o setor de serviços é o mais afetado pela pandemia. E a situação se agrava ainda mais na medida em que a Covid pega ainda de forma mais intensa o setor de serviços. E quem mais sofre com essa situação é a população de mulheres e de negros na cidade. O que tem sido feito para enfrentar esse quadro pela atual gestão? Praticamente nada. Aliás, tem agravado os nossos problemas. Por exemplo, na área ambiental, há iniciativas de instalar em Paranapiacaba um porto seco para destruir o meio ambiente. Outra iniciativa ruim é a aprovação da instalação de um incinerador de resíduos no Pedroso. Para piorar ainda mais a situação, tem sido desmobilizado o SEMASA, que é o órgão para cuidar do meio ambiente, para cuidar da natureza aqui no município de Santo André. A atual gestão tem privilegiado o transporte individual em detrimento das outras modalidades de deslocamento. Por exemplo, extensão do 18 do Forte. Por exemplo, o recapeamento das áreas mais nobres da cidade e a transformação do Jardim do Paço Municipal em estacionamento. Tudo isso é para privilegiar o transporte individual, transporte motorizado. E nas áreas sociais, ou há equívocos, ou a prefeitura age com enorme timidez nas áreas de educação, cultura, esportes e lazer, de saúde, de mobilidade urbana e na área habitacional. O que nós queremos para Santo André é uma outra coisa, nós queremos fugir de tudo isso. Nós pensamos em promover o desenvolvimento inclusivo e socioambiental, um desenvolvimento econômico que inclua a todos e que preserve o meio ambiente. Nós queremos transitar de uma economia que usa o combustível fóssil, o petróleo, que é finito e ainda por cima é poluidor, para uma economia de carbono zero. Uma economia de carbono zero que transforme a cidade de Santo André numa cidade sustentável, numa cidade inovadora, numa cidade para as pessoas. Como fazer isso? Na área ambiental, por exemplo, nós queremos despoluir o rio Tamanduateí. Para despoluir o rio Tamanduateí, uma série de ações tem que ser adotadas, inclusive de forma articulada com a cidade de Mauá. E nós temos que alterar o comportamento da população, e isso significa ter educação ambiental. Não é mais possível tratar dos resíduos do jeito que se trata hoje. Por quê? Porque lixos não acondicionados adequadamente são canalizados em dias de chuva para o rio Tamanduateí. Então, o comportamento da população tem que se alterar. Para transformar o rio Tamanduateí num rio despoluído, nós queremos também que ele se torne um local de lazer, um local agradável, um local de turismo e um local que ajude a combater as enchentes. Um segundo exemplo para tornar a nossa cidade sustentável é a produção de energias renováveis. Que tipo de energias? Por exemplo, a energia a partir do uso do sol, da luz do sol. Como? Com a instalação de painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos transformam a energia solar em energia elétrica e em energia para aquecer a água das residências dos diversos estabelecimentos do município. E a gente gostaria que isso fosse generalizado para todos os estabelecimentos residenciais, comerciais, industriais de serviços e os estabelecimentos públicos. Além disso, é possível produzir o gás metano se a gente promover uma coleta seletiva de resíduos adequada para o que é necessário mudança de comportamento da população, acondicionando adequadamente, separando os resíduos nas suas residências. Nós podemos aproveitar os resíduos orgânicos para produzir gás metano. Imaginem que a gente possa utilizar os resíduos orgânicos para produzir o gás metano, e esse gás pode mover a frota de veículos coletivos aqui do município. Então aí a gente estaria utilizando recursos
de forma sustentável, produzindo energia de forma sustentável. Nós gostaríamos também de enfrentar as mudanças climáticas. Como? Através de vários mecanismos. Nós vamos estar enfrentando as mudanças climáticas se a gente conseguir realizar um conjunto de atividades. Por exemplo, captação de águas pluviais. Onde? Em todos os estabelecimentos do município. Estabelecimentos residenciais, industriais, de comércio, de serviços e nos estabelecimentos públicos. Se a gente fizer isso, a gente vai estar tornando a cidade uma cidade esponja. As águas da chuva vêm, elas são captadas e elas poderão ser utilizadas para abater, inclusive, as contas de água da gente. Um outro mecanismo é implantar ao longo da cidade os chamados jardins de chuva. Outro mecanismo é a partir da transformação das nossas calçadas em calçadas ecológicas. Com isso, e mais a despoluição do Tamanduateí, a gente vai estar conseguindo enfrentar as mudanças climáticas aqui no município, que só tendem a se agravar com o tempo. Então nós precisamos agir agora para evitar que desgraças aconteçam mais para frente. Uma outra questão é ligada à mobilidade. Ao invés de privilegiar o transporte individual, nós defendemos que se priorize, aliás, como está inscrito na legislação brasileira, que se privilegie o transporte coletivo e a chamada mobilidade ativa, isto é, os percursos a pé e de bicicleta. Se a gente conseguir fazer isso, integrando todas as modalidades de transportes, a gente vai estar viabilizando um acesso a um transporte mais barato e um transporte mais rápido para todos. Pensamos também em desenvolver enormemente o turismo histórico e ambiental na região de Paranapiacaba. Ora, todas essas coisas que eu estou falando precisam de projetos, precisam de mão de obra qualificada, de técnicos, precisa de mão de obra para executar, precisa de empresas, precisa de cooperativas, precisa de, enfim, de um conjunto muito grande de profissionais para viabilizar todas essas coisas. E precisa também da participação da população, que tem que se educar ambientalmente. Muito bem, esta é uma área. A outra área é a área das políticas sociais. Nas políticas sociais, a gente também tem inúmeras inovações a propor. Por exemplo, queremos que a saúde esteja acessível a todos os cidadãos. Qual saúde? A saúde como qualidade de vida. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através da expansão do Programa Estratégia de Saúde da Família e a construção de pequenos consultórios de bairro acessíveis à população. Além das UBSs, além das UPAs, é possível construir pequenos consultórios de bairro, onde há lacunas no atendimento dessas outras unidades de serviços de saúde. O que vai acontecer se a gente conseguir fazer a expansão desse programa, que hoje atende só 1/4 da população de Santo André? Nós vamos conseguir desafogar as filas dos hospitais, que é um serviço muito mais caro. E esta é uma possibilidade que também vai gerar emprego e renda. Ora, nós precisamos, para o Estratégia de Saúde da Família, contratar agentes comunitários, contratar médicos, enfermeiros. Muitos desses empregos que serão gerados serão empregos descentralizados. Os agentes comunitários são pessoas que moram no território. A mesma coisa vale para a questão educacional. Nós pensamos em viabilizar a educação plena para todos os nossos cidadãos. Se a gente conseguir articular educação, cultura, esportes e lazer, nós estaremos desenvolvendo os cidadãos em toda a sua plenitude. Cidadãos que terão capacidade prospectiva, capacidade de olhar o futuro, capacidade crítica, capacidade de participação. E essas pessoas terão oportunidades no mercado de trabalho que hoje não têm. E estaremos combatendo racismo, estaremos combatendo a desigualdade de gênero também. Por quê? Porque se a gente viabiliza a expansão da oferta de creches, nós estaremos permitindo às mulheres que mantenham os seus empregos no mercado de trabalho e se relacionem de outra maneira com os seus companheiros. Por quê? Porque terão independência econômica. Na área habitacional, nós queremos produzir habitações para a população de baixa renda e habitações ecologicamente sustentáveis, de forma que população que hoje não tem acesso à habitação passe a ter.
Ora, o que é possível perceber? Nós perdemos a capacidade de pensar o futuro da nossa cidade. Nós perdemos a capacidade de inovar. Nós perdemos a capacidade de interferir coletivamente na nossa cidade. É isto que nós queremos. Nós queremos pensar coletivamente a nossa cidade, com a participação de todos. Por isso a gente está falando desses projetos todos aqui. Todos eles precisam de mão de obra qualificada e não qualificada, precisa de empresa, precisa de gente produzindo. Nós perdemos a capacidade de sonhar? Ora, então vamos sonhar com uma outra Santo André. Com a participação de todos, uma outra Santo André é possível.